Queridos irmãos e irmãs do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, nesta quarta-feira da segunda semana pascal, dia 27 de abril, a Igreja ouve e medita o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 16 a 21. Este capítulo é composto por 36 versículos, estabelecendo um jogo de palavras, uma espécie de forma de João narrar, que revela que para ele a escatologia, a consumação de tudo, é presente. Por isso, vale lembrar que na cruz de Jesus acontece tudo, a morte, ressurreição e Pentecostes, pois Jesus derrama sobre a Igreja, simbolizada por sua mãe e seu discípulo amado, o Espírito Santo, dom da vida. A divisão clássica deste capítulo 3 se dá, primeiro, no diálogo entre Jesus e Nicodemos em Jerusalém, dos versículos 1 a 21. A perícope de hoje se encontra inserida na parte final deste diálogo. Do versículo 22 a 30, se dá o testemunho final do Batista e nos versículos 31 a 36 encontra-se a conclusão do diálogo. Os três primeiros versículos 16 a 18 se encadeiam, primeiro em motivação, versículo 16, e em finalidade do dom do envio, versículo 17. Do projeto de Deus culmina naquele que crê. É bem verdade que as palavras fé, crer, pistes, crer, acreditar, aparecem quase uma centena de vezes neste evangelho. O tema da fé é, portanto, retomado no versículo 18. Quem acredita nele não é julgado, mas quem não acredita já está condenado ou julgado, porque não acreditou no Filho único de Deus. A sentença joanina Deus ama o mundo é uma expressão que pertence à primeira parte do quarto evangelho. O amor de Deus é uma realidade fundadora e absoluta. João não sugere nenhuma reciprocidade por parte do mundo a este amor. O amor de Deus precede tudo, é a origem de tudo, como no prólogo de João, no qual a luz divina do Logos existe para todo o homem antes das trevas. Mundo em João pode designar simplesmente humanidade em seu conjunto, ou aqueles que se opõem à luz divina. Mundo é, portanto, todo gênero humano. Deus amou o mundo e enviou seu Filho em condição humana, capaz de compreender as idiosincrasias e as virtudes humanas. A encarnação é o elemento de condição de possibilidade para a salvação do gênero humano. Deus não enviou seu Filho para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Versículo 17. Se vê ressoado em 5:22, que por certo o Pai não julga ninguém, mas dá a seu Filho esta missão de julgar. Segundo o pensamento judaico, o Messias, quando viesse, estabeleceria seu reinado, que começaria por exterminar os maus. Salmo 17, capítulo 17, versículos 6 a 22. João, por sua vez, diz que o envio do Filho é exclusivamente para a salvação, sotenai, empregado em vários momentos deste evangelho. Jesus dirá em João 12:47, fim de sua vida pública: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. O julgamento entregue ao Filho não é compreendido por João como exercício de poder soberano, como num déspota, para com o ser humano fiel ou infiel, que seria passivamente o objeto no último dia. É compreendido, pois, como resultado imediato da presença do enviado de Deus, presença esta que provoca necessariamente uma tomada de consciência e de posição por parte do ser humano. Trata-se da palavra crisis, juízo, suscitado pelo encontro de Jesus com os seus ouvintes na época de seu ministério, ou de Jesus com todos aqueles aos quais o Evangelho é anunciado até os dias de hoje. Por quê? Proveniente do amor do Pai, o enviado Jesus
não se apresenta como um portador de uma revelação entre outras, ele revela o Pai mesmo. Ele e o Pai são um. E a participação em sua vida, oferecendo-a aos homens, culmina, portanto, a aliança aberite estabelecida por Deus a Adão, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e tantos outros homens e mulheres. O resultado, vida ou morte, como nos faz lembrar o texto de Deuteronômio 30, depende da fé em Cristo, segundo o quarto evangelho. Quem crê já vive, quem não crê está condenado, ou seja, em condição de morte. Os versículos 19 a 21 apresentam o julgamento como uma realidade dramática. Os homens, por sua vez, amaram as trevas à luz, que é Cristo. No prólogo joanino, as trevas já designavam o que se opõe à luz. O leitor volta a encontrar aqui a generalização joanina, os homens, que lembra também o prólogo, onde também se diz que o mundo não o conheceu. Capítulo 1, versículo 10. O texto procede de duas frases iniciadas com porquê. A primeira, por ocasião da vinda da luz, a preferência dos homens pelas trevas é devido ao fato de serem más as suas obras. A segunda explica que, assim sendo, seus atores detestam a luz devido ao medo de que esta manifeste as obras tais como elas são. O fim da perícope, versículo 21, diz que aquele que age na verdade vem à luz. E novamente a frase se prolonga para que seja manifestado que suas obras são operadas em Deus. Num vai e vem de questões sobre fé e juízo, a perícope termina com o elemento da luz, a essência mesma de Deus, que devemos buscar a fim de que nossas atitudes sejam o reflexo de nosso Criador. É válido lembrar que para João 8,12, Jesus é a luz do mundo e quem o segue não andará nas trevas. Para o teólogo belga Ignace de La Poterie, vir à luz, que é Jesus, corresponde a caminhar na fé, com um processo de comunhão com Deus. Sobre as obras operadas em Deus, termo grego erga, que aparece em João 6,28, no versículo que diz que devemos fazer a fim de trabalhar para as obras de Deus, Jesus responde no versículo 29, a obra de Deus é o que agrada a Deus, é que acrediteis naquele que ele enviou. Assim, hoje, com toda a igreja que celebra as alegrias pascais, reconhecendo em Jesus a presença de Deus, sua luz, somos chamados a revelá-la ao mundo, sermos um sinal de vida e salvação aos nossos irmãos e irmãs. Feliz Páscoa a todos, feliz tempo de Páscoa e seja você luz do mundo também.